Bem-vindo de volta. Hoje temos o grande prazer de receber George Beebe, ex-diretor da CIA para análise da Rússia e atualmente diretor de estratégia global no Instituto Quincy para práticas de Estado responsáveis. Então, antes de mais nada, muito obrigado por voltar ao programa. Obrigado pelo convite. Nós já conversamos antes sobre como os Estados Unidos precisam se ajustar a uma distribuição multipolar de poder. Ou seja, o país não pode mais estar em todos os lugares ao mesmo tempo e precisa definir prioridades entre as regiões. E de forma lógica, os Estados Unidos acabam priorizando o hemisfério ocidental e o leste asiático, onde está localizado seu principal concorrente. Então, pela primeira vez, a Europa não é a principal prioridade. Na verdade, parece estar bem atrás, em terceiro lugar. E isso exige que os Estados Unidos mudem o foco para fora da Europa, independentemente de quem seja o presidente. Eu acho que essa é uma tendência que deve continuar mesmo depois do Trump. Mas você escreveu recentemente um artigo explicando por que faz sentido retirar as tropas da Alemanha. Só que isso pode ter algumas consequências inesperadas, ou até previsíveis. Como você avalia essa situação? Porque tudo aconteceu meio de repente, da forma como os Estados Unidos estão retirando parte de suas tropas da Alemanha. Certo. O que eu quero dizer é que, para reduzir seu envolvimento na Europa, o que eu acho que do ponto de vista estratégico é necessário, os Estados Unidos precisam preparar o terreno para isso. E precisam fazer isso de forma estratégica, controlada e organizada. Não de um jeito que deixe a Europa desestruturada, instável e propensa a conflitos como está agora. Então, quando o governo Trump decide, de forma meio abrupta e repentina, reduzir sua presença militar na Europa, eu não acho que isso realmente ajude nas perspectivas de longo prazo de uma presença americana menor e de uma relação transatlântica mais equilibrada. Na verdade, isso provavelmente aumenta as chances de instabilidade na Europa. Infelizmente, a realidade é que regiões instáveis tendem a atrair os Estados Unidos e tornam muito difícil para o país se desvincular delas. Então eu acho que, à primeira vista, de que os Estados Unidos vão retirar alguns batalhões da Alemanha, e na minha opinião a parte mais importante desse anúncio foi a decisão de reverter a decisão do governo Biden de colocar mísseis de alcance intermediário em território alemão, parece, num primeiro momento, um passo em direção a uma redução de presença e de envolvimento na Europa. Mas eu temo que isso acabe sendo, na verdade, um passo em direção a uma maior instabilidade e, portanto, a uma situação muito mais difícil para os dois lados da relação transatlântica. Bom, sobre essa instabilidade crescente, parece que uma das consequências do recuo dos Estados Unidos, já que os europeus não estão dispostos a desistir da guerra na Ucrânia, é que os europeus estão escalando o conflito. Eles estão, inclusive, anunciando com orgulho que estão produzindo drones em massa para atacar alvos dentro da Rússia. Ou seja, já não existe mais aquela aparência de que não vão fornecer armas ou ajuda a escolher os alvos. Está começando a parecer muito mais uma guerra direta contra a Rússia. E à medida que os europeus respondem dessa forma, aumentando a escalada, os russos, claro, ficam sob uma pressão ainda maior para restabelecer a dissuasão, retaliando. E como os Estados Unidos também estão se afastando, parece, vou escolher bem as palavras, parece um momento oportuno para retaliar e restaurar a capacidade de dissuasão russa. Na verdade, o fato de não terem feito isso nos últimos 4 anos tem sido visto como... Bem, essa contenção tem sido interpretada como fraqueza e entendida como algo que encorajou seus adversários. Parece que sim. Sem querer, talvez ou até provavelmente, mas ainda assim isso pode acabar nos levando a uma guerra direta. Olha, eu acho que é exatamente isso. Eu até gostaria de discordar da sua análise, mas a sua lógica é difícil de contestar.
E isso significa que estamos caminhando para um período muito instável, sujeito a crises. Para desenvolver um pouco o que você disse, eu acho que um dos motivos pelos quais os russos têm se contido em usar boa parte do seu poder militar na Ucrânia, e eu sei que essa descrição soa estranha para muita gente, mas ainda assim acho que é verdadeira, é que a Rússia tem uma enorme capacidade aérea que poderia usar contra os ucranianos. Eles não fizeram isso, pelo menos não no nível que poderiam. Em parte porque não querem entrar num confronto direto com a OTAN, e em parte porque querem manter aberta a possibilidade de um acordo de compromisso e de uma normalização das relações com os Estados Unidos. E eu acho que isso é importante para o Putin por vários motivos, principalmente geopolíticos. Mas se a gente estiver caminhando para uma situação em que o Putin conclua que a normalização das relações com os Estados Unidos simplesmente não vai acontecer, que isso não está nas cartas, o governo Trump não seria capaz de normalizar essas relações. Agora, eu não acho que ele chegou a esse ponto ainda. Acho que ele ainda não perdeu a esperança de que possa haver uma normalização entre os Estados Unidos e a Rússia. Mas, se ele chegar à conclusão de que o Trump é fraco demais, que está politicamente enfraquecido tanto pela guerra no Irã quanto pela situação interna, que estão ligadas entre si, ele pode muito bem concluir que o Trump simplesmente não tem força suficiente para conduzir uma normalização das relações em uma Washington que continua, de modo geral, muito hostil à Rússia. E nesse tipo de situação, os incentivos para ele dar uma lição nos ucranianos, para restaurar a dissuasão, como você disse, aumentam. E eu acho que o Putin está sob muita pressão interna para fazer alguma coisa. As pessoas querem que essa guerra acabe, mas não a qualquer custo. Ou elas querem um acordo razoável, um compromisso para encerrar a guerra, ou querem ver o Putin realmente partir para cima dos ucranianos e expulsá-los do território que a Rússia reivindica. E está bem claro que essa pressão interna sobre o Putin vem crescendo. Parte disso é uma reação à repressão na internet, que por sua vez tem a ver com a tentativa de impedir que os ucranianos usem esses canais para direcionar ataques com drones. Outra parte é o fato de que se o Trump estivesse afastando da Europa e sinalizando para os europeus que, olha, os Estados Unidos não vão estar lá se eles provocarem um conflito com a Rússia, isso também muda o cálculo. Eu acho que isso também aumenta os incentivos do Putin para tomar uma atitude bem decisiva, talvez até contra os próprios europeus, embora eu não ache que ele começaria por aí. Acho que ele começaria fazendo algo bem severo contra os ucranianos, na esperança de que isso não acabasse se transformando num conflito europeu mais amplo. Mas eu realmente acho que estamos caminhando para uma situação muito perigosa. E, a menos que os Estados Unidos consigam usar a influência que ainda têm para direcionar o conflito na Ucrânia para algum tipo de compromisso, e isso bem em breve, acho que até o outono, a gente provavelmente vai entrar numa zona de risco, em que os russos vão sentir ao mesmo tempo muita pressão para agir e menos preocupação de acabar num confronto direto com os Estados Unidos. Eu esperava que você discordasse da minha visão pessimista, mas parece mesmo que há um movimento em direção à guerra, algo que, no fundo, ninguém quer. Recentemente, eu fiz uma entrevista com Sergei Karaganov. Como você sabe, ele já aconselhou Putin, Yeltsin, Gorbachev e outros. Ele também teve um papel importante em influenciar o Kremlin a mudar sua doutrina nuclear. E o argumento dele, basicamente, era que o espírito do Alasca não estava apenas morto no sentido diplomático de seguir em frente. Claro, ele não representa o Kremlin, mas mesmo assim, deixou claro que na visão dele é preciso atingir os europeus, porque ele considera que essa é uma guerra em que o Ocidente luta contra a Rússia usando os ucranianos.
E por isso, inicialmente, ele fala em fazer algo como um ataque do tipo Oreshnik contra a Alemanha, ou então não descartar o uso de uma arma nuclear tática contra a Alemanha, basicamente para punir os europeus. E, de novo, o ponto dele era que, há apenas 2 anos, ele representava minoridades quando defendia mudar a doutrina nuclear. Mas agora ele diz que a grande maioria está do lado dele e que a pressão está crescendo essencialmente sobre a Rússia, sobre o Putin. Não para que ele se alinhe, mas para que comece a adotar uma postura mais dura, como você mencionou. Mas como você enxerga essa escada de escalada daqui para frente? Porque você disse que esperava que a Rússia primeiro aumentasse a pressão contra os ucranianos. E ontem à noite, eu reparei que os russos usaram cerca de 1.600 drones e mísseis, o que é, de longe, um novo recorde nessa guerra. Mas como eles poderiam agir contra os europeus? Fariam isso com algum tipo de ambiguidade estratégica para poder negar depois? Ou iriam direto e assumiriam a autoria? Quer dizer, como você acha que eles vão proceder daqui para frente? Olha, eu acho que o primeiro passo seria algo muito mais destrutivo contra os ucranianos. Uma das coisas que o Putin tem tentado afirmar é que o que o exército russo está fazendo no Donbass é libertar regiões do que eles chamam de domínio fascista e neonazista, que, segundo os russos, estaria sendo imposto por Kiev. Mas quando você fala em libertação, isso também significa que você não quer deixar um rastro de destruição total. Eles não querem transformar em escombros as cidades fortificadas que os ucranianos controlam agora em Donetsk. Não dá para fazer isso e, ao mesmo tempo, sustentar que estão libertando as populações que vivem ali. Só que à medida que aumenta a pressão sobre o Putin para fazer algo decisivo e retomar esse território ocupado pela Ucrânia, eu acho que o primeiro passo que ele tomaria seria usar o poder aéreo de forma muito mais destrutiva e transformar essas cidades fortificadas em ruínas. Nesse momento, as forças terrestres russas poderiam ocupar a região com perdas relativamente pequenas. E os russos poderiam dizer algo como, certo, agora temos controle militar sobre o território que reivindicamos no Donbass. A partir daí, eles teriam que tomar uma decisão. Vamos atrás das outras 2 regiões que anexamos, mas ainda não controlamos totalmente? Ou, nesse ponto, declaramos um cessar-fogo unilateral, fortificamos nossas posições e, em vez de encerrar a guerra com um acordo de paz completo com os ucranianos, que Sternberg da Ucrânia não possa ser reconstruído sem fazer concessões às exigências da Rússia. Agora, se a guerra evoluir a partir desse ponto para um conflito mais amplo entre a Rússia e a Europa, isso vai depender muito do que os europeus fizerem. Nesse momento, eles vão decidir se querem punir os russos, por exemplo, usando ataques com drones a partir da Ucrânia, numa campanha muito maior de ataques em profundidade dentro do território russo. Se essa for a resposta, eu acho que os russos vão escalar ainda mais. E acredito que o próximo passo seria provavelmente um bombardeio massivo e ataques com mísseis contra a própria Kiev, talvez também contra outros centros populacionais na Ucrânia, algo que os russos até agora não fizeram na escala que são capazes de fazer. Então a gente tem uma situação que eu diria bem perigosa, porque os ucranianos não têm um sistema de defesa aérea realmente capaz de impedir esse tipo de ataque aéreo em larga escala vindo dos russos. E eles têm pouquíssima chance de conseguir um sistema assim dos Estados Unidos ou da Europa num futuro próximo. Então vai haver um período, provavelmente de vários meses, em que a defesa aérea da Ucrânia vai estar praticamente inexistente, e os russos podem causar muitos danos ao território ucraniano. Agora, se os europeus reagirem tentando escalar ainda mais o conflito, aí eu acho que os russos poderiam considerar atacar cadeias de suprimento e fábricas que ficam na própria Europa,
em território da OTAN, por assim dizer, e que tem fornecido esse tipo de capacidade aos ucranianos. Nem todos os drones que estão sendo produzidos pelos ucranianos estão sendo feitos em território ucraniano. Há outros elementos vindo da Europa e os russos não querem ter que atacar esses locais, porque isso seria uma escalada do conflito. Mas num cenário assim, eu consigo imaginar os russos mirando esse tipo de instalação. Isso, claro, criaria uma crise dentro da Aliança Transatlântica. Nesse momento, os aliados iriam recorrer a Washington, dizendo: olha, os russos agora nos atacaram. Queremos invocar o artigo 5 do Tratado de Washington. E essa seria uma situação muito interessante se acontecer, porque aí eu acho que o governo Trump teria uma escolha fundamental a fazer. A gente quer entrar num confronto militar direto com os russos? Eu não sei como isso terminaria. Seria uma decisão muito difícil, na minha opinião, dadas as circunstâncias. Principalmente porque existe uma percepção em Washington, e eu acho que essa percepção é justificada, de que os europeus não têm trabalhado para trazer paz à Ucrânia. Eles não são a favor de um compromisso com os russos. Parecem estar firmemente a favor de aumentar a pressão militar, econômica e diplomática sobre os russos simplesmente para que eles se rendam. E diante dessa percepção, eu não tenho certeza de que vai haver muita simpatia dentro do governo Trump para se envolver num conflito com os russos. Você basicamente resumiu as principais manchetes da Europa hoje em dia. A ideia é que agora seria o momento de aumentar a pressão sobre a Rússia, o que sinceramente parece uma coisa suicida e insana de se fazer. Mas é por isso que eu acho importante também mudar o foco e olhar para o lado europeu dessa história. Porque quando a gente pensa no futuro da Europa, ele não parece exatamente promissor. Dá para medir o declínio da região em vários aspectos: economia, poder militar. Mas também dá para perceber que quando um país entra em declínio, vem junto a instabilidade política e uma mudança profunda de mentalidade. E eu tenho a impressão de que os nossos líderes na Europa estão ficando muito mais radicais. Existe uma obsessão em levar a guerra para o território russo, sem reconhecer que os russos podem responder da mesma forma. De fato, a ideia de ver esses líderes alemães defendendo que precisamos produzir em massa mísseis de longo alcance para causar dor à Rússia, olha, eu acho que eles não têm noção de como o sangue está fervendo em Moscou neste momento. Eu fico me perguntando, como você enxerga o que está acontecendo na Europa? Porque eu já disse várias vezes aqui que com essas escaladas a gente está convidando a guerra. Mas isso é visto como um argumento pró-Rússia, porque enfraquece o apoio à guerra. Então é um pensamento muito preto no branco. Parece que toda cautela foi jogada fora. O que está acontecendo aqui? Porque a Europa costumava ser a parte cautelosa. Eles viam os americanos como os imprudentes, os agressivos. Mas agora, especialmente depois do jeito como Bush pressionou pela entrada da Ucrânia na OTAN em 2008, o que na época foi visto como algo extremamente imprudente, agora os europeus parecem estar muito hardcore. Olha, eu acho que é isso mesmo. E não sei se consigo te dar uma explicação muito lógica para o que está acontecendo no pensamento europeu. Me parece que existe um tipo de problema de mentalidade. É quase como uma hipnose coletiva, em que as pessoas simplesmente acreditam que a única forma de lidar com a Rússia é com mais pressão, mais dissuasão. E a ideia de se envolver, de alguma forma, diplomaticamente com a Rússia para tentar reduzir ameaças e diminuir a chance de conflito ou de crise, é algo que, na minha opinião, a maioria dos europeus hoje considera inaceitável. Eu acho que isso é um grande erro. É uma forma de pensar muito perigosa para lidar com essa situação. Isso aumenta as chances de escalada e de conflito. Eu não vou dizer que não exista um papel para dissuasão. Acho que existe, sim. Isso precisa fazer parte da equação.
Mas se você encara esse problema só pelo prisma da dissuasão, eu acho que acaba alimentando uma espiral de escalada que pode facilmente sair do controle. E esse é um jeito extremamente perigoso de lidar com a situação. Então, na minha visão, tem que haver uma combinação de dissuasão e diplomacia. E neste momento, eu não tenho certeza se os europeus estão pensando com clareza suficiente para adotar esse tipo de abordagem. Isso exige pragmatismo, exige sangue frio e confiança de que é possível dialogar com os russos de forma produtiva, sem que isso enfraqueça a unidade e a estabilidade da própria Europa. E eu percebo muito medo na Europa, medo de que se eles simplesmente aceitarem conversar com os russos, esse ato de diálogo já vá de alguma forma desestabilizar o continente. E eu acho que esse é um jeito perigoso de encarar a situação. Pode ser verdade também que isso acabe desestabilizando, porque quando você tem 27 países na União Europeia, é muito difícil. Como é que todos vão concordar com uma única política externa? Não faz muito sentido, porque os irlandeses, os gregos, os letões, cada um tem interesses e preocupações de segurança bem diferentes. Parece que a forma como a União Europeia conseguiu consenso foi simplesmente apresentando a situação como algo preto no branco. Isso é o bem contra o mal. Você tem um império russo maligno, o novo Hitler chegando, e a partir daí, qualquer discordância passou a ser vista como imoral. Então, ao colocar a questão como uma luta entre o bem e o mal, conseguiram alinhar todo mundo. Mas quando começarem a abrir espaço para a diplomacia, para discutir as preocupações de segurança da Rússia, toda essa unidade pode desmoronar. Não que eu ache isso uma boa ideia, mas às vezes isso me faz lembrar do Walter Lippmann, porque ele escreveu sobre esse tipo de coisa. Ele argumentou que quando os estados querem mobilizar o público para a guerra, é comum retratar tudo como uma luta entre o bem e o mal. Mas quando chega a hora de fazer a paz, essa mesma propaganda não funciona mais. E aí, uma paz viável deixa de ser possível, porque não dá para negociar com o mal. E eu fico me perguntando se é aí que a gente está agora. Porque a gente construiu boa parte das nossas narrativas em torno da ideia de que essa foi uma guerra não provocada, uma invasão não provocada. O que significa que qualquer coisa que a gente conceda para os russos agora é vista como apaziguamento, como algo que só os encoraja. Mas, ao mesmo tempo, colocamos pessoas como a Kaja Kallas em posições de liderança. Alguém que falava abertamente sobre dividir a Rússia em várias partes. A gente não consegue conversar com os russos. Acabamos colocando algumas das pessoas mais radicais para liderar a União Europeia. E agora que chegou a hora de buscar a paz, o que dá para fazer? Como você vê essas narrativas, digamos, nos prendendo nessa situação? Olha, eu acho que a sua referência ao Lippmann está certíssima. Esse é justamente parte do problema aqui. Na verdade, eu acho que isso é uma parte ainda maior do problema do que tentar manter a unidade dentro da própria União Europeia. O motivo pelo qual eu digo isso é que, tradicionalmente, o que acontecia na Europa era o seguinte. Os grandes jogadores, franceses, alemães, italianos, sempre foram os líderes nesse tipo de questão. E eles nunca deixaram que os compromissos fundamentais com outras grandes potências ficassem reféns do consenso dos países menores. Mas dessa vez, eles não estão fazendo isso. Na verdade, se você olhar para a Alemanha e para a França, eles não estão se esforçando muito para se engajar com a Rússia. Acho que a gente está só começando a ver uma conversa sobre começar a conversar. Sabe? Algo como, talvez a gente devesse se envolver com os russos. Mas isso ainda está em dar no nessa eu. E por enquanto, não é muito importo nessas ideias. E se esse impulso for acontecer, não vai vir dos estonianos, nem dos poloneses. Vai vir dos grandes pesos pesados da Europa. E nesse momento, não há muita força por trás dessas iniciativas. Eu também acho que, se a gente olhar para o Reino Unido, eles não fazem parte da União Europeia. Então não estão sujeitos àquela exigência de consenso na política externa
e de segurança comum da União Europeia. Ou seja, a ideia de que eles precisam ter cuidado para manter o consenso dentro da Europa simplesmente não se aplica. E não dá para dizer que os britânicos estejam pressionando por um engajamento com os russos. Muito pelo contrário, na minha opinião. Os britânicos estão entre os mais firmemente contrários a qualquer tentativa de diálogo diplomático com a Rússia sobre tudo isso. Isso me leva a pensar que hoje tomou mais de mentalidade do que de regras ou de consenso dentro da União Europeia. Esse é um ótimo ponto. Claro, os britânicos não fazem parte disso. Eu tenho a impressão de que eles também estão tentando compensar um pouco demais, buscando um novo papel na Europa depois do Brexit. Acho que esse papel militar de enfrentar os russos, essa tentativa de reviver Churchill, isso pode acabar piorando as coisas. Mas como você vê o interesse americano nisso? Porque eu fico pensando, se eu estivesse aconselhando Washington, o que seria o ideal aqui? Seria encerrar a guerra na Ucrânia, já que isso impede os Estados Unidos de voltar o foco para a Ásia, para o hemisfério ocidental? Ou seria melhor simplesmente repassar essa responsabilidade para os europeus num nível mais baixo? Porque agora a intensidade está muito alta e uma guerra mais ampla pode acabar estourando. Olha, eu acredito firmemente que é do interesse dos Estados Unidos ajudar a construir um acordo de compromisso para encerrar a guerra na Ucrânia. Se a gente não fizer isso e basicamente deixar esse conflito nas mãos da Europa, reduzindo o envolvimento americano, eu acho que as chances de uma escalada para um conflito extremamente destrutivo entre a Europa e a Rússia aumentam muito. E eu não acho que isso seja do interesse dos Estados Unidos. A continuação de um conflito mais amplo entre a Europa e a Rússia, mesmo que não escale de forma perigosa, só faz com que os russos se aproximem ainda mais da China. E eu não vejo isso como algo bom para os Estados Unidos. Eu acho que é do nosso interesse ter uma Rússia mais autônoma, mais independente, que mantenha relações tanto com a China quanto com os Estados Unidos e o Ocidente. Isso torna lidar com os desafios que a China representa muito mais simples para os Estados Unidos do que se Rússia e China estiverem estrategicamente alinhadas contra os Estados Unidos e o Ocidente. E eu acredito que, do ponto de vista de prioridades, se a Europa for frágil e propensa a conflitos, isso reduz bastante a capacidade dos Estados Unidos de se concentrar em outras prioridades mais importantes no mundo, tanto do ponto de vista militar, especialmente na região do Indo-Pacífico, quanto do ponto de vista de gestão de tempo. A Casa Branca, nossos líderes, os membros do gabinete, todos eles têm um tempo e uma atenção limitados para se dedicar a cada assunto. E qualquer crise no mundo que de alguma forma envolva os interesses dos Estados Unidos acaba tirando o foco deles do que, na minha opinião, deveria ser prioridade. A última coisa que eu diria é que a natureza da relação transatlântica, o próprio propósito da OTAN precisa mudar. E, na minha visão, deveria se concentrar muito mais em facilitar a cooperação em alta tecnologia entre os Estados Unidos e a Europa. Acho que os desafios geopolíticos que a gente vai enfrentar nas próximas décadas têm muito a ver com coisas como minerais críticos, chips, cadeias de suprimentos, espaço, computação quântica e inteligência artificial. A China tem algumas vantagens de escala que está usando nessa competição. Os Estados Unidos, trabalhando junto com os aliados europeus, podem ajudar a reduzir um pouco essas vantagens que os chineses têm e, com isso, impulsionar o avanço tecnológico de todos nós no Ocidente. Acho que isso pode trazer mais prosperidade para a Europa, mais crescimento econômico, que é algo de que a Europa precisa muito neste momento. Agora, se a Europa continuar num estado de conflito permanente, esse tipo de cooperação vai ficando cada vez mais difícil com o tempo. Por isso, eu acredito firmemente que os Estados Unidos precisam levar esse conflito na Ucrânia a um acordo de compromisso
para viabilizar tudo isso que considero estrategicamente essencial. Eu gostaria de ver uma nova forma de pensar a relação entre os Estados Unidos e a Europa, porque parece que ela é sempre tudo ou nada. E para ser sincero, isso também faz parte muito da mentalidade europeia. Ou seja, ou eles não conseguem imaginar viver sem os Estados Unidos e acabam subordinando tudo a isso, ou se tornam fortemente anti-americanos. Então não parece que o objetivo deveria ser redefinir essa relação para uma era multipolar, em que os Estados Unidos não podem estar presentes na mesma medida, mas ainda buscam manter alguns benefícios dessa parceria que já dura tanto tempo. Enquanto isso, eu estou pessimista, neste momento, em relação à Europa e à Rússia. Porque, de novo, as manchetes na Europa agora dizem que, sabe, a maré virou, que a Ucrânia está vencendo de novo. Então, aparentemente, estamos voltando a esse discurso. Dizem que o motivo de os russos não terem usado armamento pesado no dia 9 de maio não foi para evitar um ataque durante o desfile, mas sim por fraqueza, porque simplesmente não tinham. E claro, Putin estaria morrendo de novo, aparentemente de alguma doença. Então tudo isso parece ser uma narrativa para reforçar o apoio à guerra. Acho que isso é um caso de acreditar na própria propaganda, e isso é uma coisa perigosa de se fazer. Com certeza. De qualquer forma, Pimpri, muito obrigado por dedicar seu tempo. Foi um prazer. Obrigado.